Filmes que imaginam um mundo em que robôs e que a inteligência artificial vão ser usadas para satisfazer os nossos interesses românticos e sexuais não são novidade. Eu lembraria aqui de Ela, do Spike Jonze, ou então daquele episódio de Black Mirror em que o Domhnall Gleeson fazia o papel de um desses namorados artificiais. E é até engraçado que esse filme e esse episódio de série que eu mencionei agora são ali de 2013 e 14, quando a lógica dos algoritmos estava começando a ser usada nas redes sociais, o que faz muito sentido dentro dessa proposta. E o filme alemão O Homem Ideal é mais um que tenta explorar as possibilidades e as possíveis consequências do uso dessa tecnologia para essa finalidade, e apesar de não entrar em nenhuma questão que a gente ainda não tenha pensado sobre, é um filme que funciona muito bem dentro da sua proposta. Em um futuro próximo, o avanço da robótica e da inteligência artificial permitem que pessoas adquiram robôs projetados especificamente para atender seus interesses românticos e sexuais. É quando Aima Meiring-Eggert é recrutada para um período de teste com Tom, Dan Stevens. O filme é muito inteligente em retratar, por exemplo, como a gente usa, de certa forma, entre aspas, os nossos parceiros sexuais e românticos como uma projeção das nossas próprias fragilidades, da nossa própria solidão e principalmente da nossa própria carência. Então, o filme aborda a questão dos relacionamentos, principalmente a partir do momento em que um robô pode te satisfazer e fazer você se apaixonar por ele, como um fenômeno que não depende da gente necessariamente estar causando prazer, estar levando alegria ou não para a vida da outra pessoa, mas como um fenômeno em que a gente exige e busca que a outra pessoa satisfaça os nossos interesses, o nosso prazer, etc, etc, etc. A protagonista é uma mulher muito solitária e o filme não permite que a gente perceba isso apenas pela atuação da atriz, que é muito competente, mas também pelo uso de locações, por exemplo. Então o filme se passa em uma cidade cinza e as locações que são utilizadas são sempre locações que não tem verde, que não tem natureza, que são todas de concreto. A gente vê os personagens na rua, por exemplo, com prédios bastante sem personalidade, e tudo isso e a maneira que esses personagens transitam por esses ambientes, além do fato de o filme saber quando acelerar um pouquinho a narrativa e quando também utilizar o silêncio a seu favor, a gente começa a entender de maneira bastante rápida a solidão, a carência e o vazio que essa mulher tem experimentado na vida dela. A princípio, ela é muito resistente à ideia de estar com aquele robô dentro da casa dela, mas aos poucos ela começa a perceber que ele vai preenchendo alguns vazios, tanto da rotina quanto das necessidades emocionais dela, que ela começa a, entre aspas, aqui se apaixonar por ele. E como eu falei anteriormente, através desse desenrolar da maneira como ela vê aquele robô, a gente começa a refletir sobre a maneira que a gente vê o outro dentro de uma relação, na maioria das vezes com essa tendência egóica de vê-lo ou vê-la como um outro realmente, como um objeto que vai satisfazer as necessidades do sujeito que sou eu. Se a Meiring-Eggert consegue passar essa solidão através de um olhar e de expressões que são ao mesmo tempo passivas, resignadas e impacientes, né? Parece que ela tá o tempo todo ansiosa e insatisfeita. O Dan Stevens, que já tinha feito um grande trabalho em The Guest, que é aquele filme de terror em que ele é um invasor que invade a vida de uma família, não de uma maneira drástica, mas aos poucos, e vai se infiltrando ali. E ele tem facilidade para compor personagens que têm uma frieza no olhar, que são, em alguns momentos, psicopatas, ou aqui, uma inteligência artificial que sabe manipular, que sabe falar o que a outra pessoa quer ouvir. E o filme utiliza bem essa persona cinematográfica que já está sendo criada no ator a favor dessa narrativa. E é óbvio que no final das contas, além dessa questão romântica, o que o filme está fazendo é discutir como a gente não tem mais uma separação entre os ambientes virtuais, o ambiente online e os ambientes analógicos, digamos assim, ou offline, porque o tempo todo a gente tem usado os celulares, a internet como uma extensão da nossa memória, como uma extensão da nossa consciência, e a única coisa que faltaria seria que a gente começasse a ver essas pessoas mais próximas da gente, seja como robôs, seja como hologramas, como acontece no filme. E é aqui que eu acho que o filme perde alguns pontos, porque o filme poderia ter um pouco mais de imaginação para lidar
lidar com esses robôs, para lidar com esses hologramas, porque os robôs, eles são exatamente como pessoas, você não os diferenciaria de pessoas andando na rua, apenas, né, você vê, por exemplo, o olhar, a maneira um pouco mais mecanizada com que eles se comportam, mas fisicamente eles são muito parecidos. E a cena em que a protagonista começa a conhecer os hologramas se limita a ela passando a mão, atravessando eles assim, e inclusive a gente já sabe, né, é uma cena bastante previsível, que ela passando a mão e atravessando os hologramas, uma hora ela vai bater em alguém que não é um holograma, e isso realmente acontece. Mas eu tô falando dessa cena porque o filme poderia explorar um pouco mais como os hologramas entrariam nessa equação, nesse dia a dia das pessoas, e eu acho que ele não faz isso. É um filme que tem uma estética de drama, ele poderia, mesmo não querendo ser uma fantasia ou uma ficção científica mais sofisticada do ponto de vista visual, ele poderia explorar visualmente um pouquinho mais as possibilidades que o roteiro oferece, mas mesmo assim esse problema não tira a eficácia do filme, que funciona dentro das discussões que ele tá querendo propor. O filme está disponível na Amazon Prime Video. Se você assistir, vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. E claro, curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, clica no sininho e em sempre, para sempre receber notificação quando eu produzir vídeo novo pro canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!